Olá, eu sou o Cláudio Ginglas, comunicador da Lógica Masculina, e nesse vídeo eu vou revelar como entender a cabeça dos homens e conquistar um relacionamento recíproco. Eu vou falar exatamente o que muitos homens não querem que você saiba, para você entender como eles agem em relacionamentos. Calma, eu sei que você deve estar aí cheia de medos e incertezas e principalmente duvidando que eu posso te ajudar a conquistar um relacionamento de verdade. Mas eu tenho muita tranquilidade e resultados para poder te ajudar. Por lidar com situações bem peculiares e delicadas de muitas mulheres, eu tenho responsabilidade e sensibilidade com vocês. Todos os meses eu transformo e ajudo mulheres como você através do meu conteúdo. Esse é o caso da Carol. A Carol foi aluna de uma mentoria minha. Ela me conheceu através das redes sociais e se aprofundou em entender a lógica masculina com a minha mentoria. E ela sempre foi uma pessoa muito fechada para interações com os homens. Ela era desacreditada de relacionamentos. E assim como muitas mulheres, ela não sabia como agir para conquistar o homem da vida dela. Ela conta que os meus conteúdos ajudaram a ela a mudar a visão que ela tinha sobre os homens. E assim ela passou a utilizar a lógica masculina a seu favor nas interações que ela tinha. Com isso, ela detectou muitos erros na forma de agir e aprendeu a como se posicionar num processo de conquista. Ela já conhecia um rapaz há um tempo atrás e reencontrou essa pessoa. Só que no momento do reencontro, ela tinha um diferencial de conhecer sobre a lógica masculina e como se posicionar em relação a ele. Então, o meu conteúdo fez com que ela se comunicasse melhor e que ela mostrasse quais eram os seus reais valores. Isso fez com que ela se reconectasse naquele relacionamento. E o fato é que eu entendo de todos esses problemas, por já ter passado por várias mentorias, por centenas de casos que chegam até a mim todos os dias nas minhas redes sociais. E é por isso que eu sei muito bem o que você precisa. Também confesso que fiquei muito impressionado com a quantidade de mulheres solteiras de todas as idades que são capazes de encontrar um homem que merecem, mas que infelizmente estão bloqueadas e despreparadas para relacionamentos. Além disso, é inaceitável a quantidade de divórcios, relações abusivas ou mesmo de mulheres que vivem na solidão dentro da própria casa. E eu, como conhecedor da lógica masculina, tenho a missão de conscientizar essas mulheres sobre como é possível sim ter um relacionamento recíproco. E a primeira verdade é: vocês, mulheres, são muito emotivas e isso faz com que vocês sejam conduzidas pelos homens dentro de um relacionamento. E lá na frente, isso vai ter consequências muito negativas para você. Quando vocês percebem, vocês já estão apaixonadas pelo cara errado. Muitas vezes aquele cara não tem nada a ver com você, ou até é um cara de má índole que pode vir a fazer mal para você. Não podemos negar que estão por aí espalhados homens cafajestes, homens que traem, homens mentirosos. Muitas mulheres acabam se envolvendo com esses caras que só querem sexo e infelizmente enganam a mulher e deixam sequelas nela. E essa é uma triste verdade e realidade. Mas você não pode deixar de ser feliz por conta disso. Você precisa se cuidar, se livrar desses traumas de passado e partir para uma relação feliz. Afinal, tudo que a gente vive é aprendizado. E eu tenho certeza que você tem condição, independente do que já viveu em relacionamentos passados, de se tornar uma mulher confiante, segura, atraente e que consiga conquistar o homem dos seus sonhos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso já aconteceu com outras alunas minhas. E tudo está associado ao comportamento. Você precisa mudar de foco, parar de reclamar dos homens descomprometidos e focar em achar alguém que seja de fato alinhado com você. A gente não tem controle como esses homens descomprometidos agem, mas o que você não sabe é que esses homens deixam sinais e você pode se prevenir de se envolver emocionalmente com eles. Basta você focar e agir. O fato é que poucas mulheres sabem disso e nem todas buscam esse tipo de conhecimento. E a maioria de vocês não consegue progredir em um relacionamento por não encontrar um homem alinhado com os seus propósitos. Afinal, será que você está conseguindo encontrar alguém que seja aderente aos seus valores? Eu te falar que o primeiro passo para ter um relacionamento recíproco só depende de você.
E eu estou aqui hoje para te mostrar esse caminho, para ensinar o passo a passo de como fazer. E eu vou te ensinar tudo o que você precisa entender sobre os homens e a como se posicionar para conquistar o relacionamento recíproco que você tanto sonha. Mas antes de falar o que você vai fazer, eu vou falar o que você não deve fazer. E a primeira coisa é, você não deve deixar o processo de conquista na mão dos homens, porque isso possivelmente vai abrir brechas para você se relacionar com homens errados. E a segunda coisa é que você não pode sair por aí se relacionando com homens de forma aleatória, porque você precisa ter muito bem definidos os seus requisitos para você encontrar alguém de fato que seja alinhado com você. O que hoje você não sabe é que existe solução para isso. Se você se preparar para entender os homens, se você absorver conhecimento sobre os homens, você vai ser muito mais capaz de assumir o controle do processo de conquista em relação a um homem e conquistar de fato um relacionamento recíproco com um homem que tenha valores compatíveis com os seus. Então vamos lá, o que verdadeiramente você precisa saber? O primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam é como funciona a cabeça dos homens e como esse conhecimento pode ser utilizado na prática ao seu favor. E o segundo ponto é que nada funciona sozinho, é preciso que você entenda que existe um processo de você sair do zero até interagir com homens que realmente sejam compatíveis com você. E esse processo, ele se passa, antes de tudo, por você estar equilibrado emocionalmente. Não adianta, por exemplo, você estar ansiosa, você estar afobada, porque possivelmente isso vai te desproteger quando você vier a interagir com esses homens. Uma outra coisa importantíssima é sobre você se planejar em relação a qual é o seu propósito, a quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, porque se você não se planejar, possivelmente você vai ficar condicionada aos objetivos da outra pessoa. E isso é muito negativo, porque ao longo do tempo isso vai te deixando numa condição desfavorável e possivelmente problemática para você, tá? E ainda tem um terceiro ponto importante aqui, que é de a mulher saber conhecer em relação ao homem, que muitas vezes isso não acontece, né? E quando eu falo isso é sobre a mulher saber quais são as necessidades básicas de um homem, o que um homem busca quando busca um relacionamento. Será que ele está ou não está no momento de se relacionar? Sinais que ele dá em relação ao tipo de comportamento que ele tem. Eu digo isso porque geralmente a mulher menospreza esse tipo de informação quando ela vai interagir com alguém, porque ela é totalmente levada pela necessidade emocional que ela tem, né? Ou seja, muitas vezes o que acontece é que a mulher vai desequilibrada para se envolver com alguém. E nesse momento de baixa emocional, nesse momento onde possivelmente ela está mais carente, ela se abre para pessoas que ela não deveria. Que talvez ela enxergue e fale assim, não, é apenas um detalhe nesse cara. É apenas um comportamento que depois ele pode mudar, que eu posso mudá-lo talvez. E infelizmente é aí que mora o grande problema. Porque você está se envolvendo num risco que você não deveria, né? E esse é apenas esse primeiro ponto da questão de você estar equilibrado emocionalmente. Uma coisa associada a isso também é o fato de você não saber quais são os seus valores, certo? Muitas vezes você vai se envolver com alguém que possivelmente traz problemas para a relação, alguém que já teve algum passado, um histórico negativo, e isso muitas vezes você aceita, porque para você o que importa é o momento, e aí você se apaixona por uma pessoa que talvez não seja aquela pessoa com quem você gostaria de dividir o seu futuro, tá? Então, essas informações precisam ser muito bem trabalhadas, porque senão você não consegue dar sequência ao próximo passo, que é como eu consigo de fato atrair um homem? Como eu consigo interagir com os homens? Quais são os melhores canais a interagir com esses homens? Hoje em dia, existem diversos canais. Você pode não só falar pela internet, como você pode, através de bares e baladas, encontrar um par ideal para você, mas que muitas vezes ali você está tendo um contato prematuro, um contato que não te permite avaliar se aquela pessoa é de fato alguém para o seu futuro. E aí como é que você faz? Você, por ter conhecido a pessoa superficialmente, se encanta por aspectos mais superficiais. E isso possivelmente vai fazer com que sua mente fique enviesada em relação ao próprio relacionamento, que faz com que você se conecte com esse cara e, infelizmente, isso possa trazer consequências negativas para a relação de vocês mais à frente. É fundamental que as mulheres
entendam um pouco mais a fundo determinadas características dos homens que elas vierem a se envolver. Um exemplo seriam as necessidades básicas que esses homens têm, que eu costumo dizer que tem muito a ver não só com o lado individual deles, mas também com a sociedade. Muitas vezes o homem quer se provar para a sociedade. Então, um ponto crucial desses homens é que eles geralmente tendem a ter uma necessidade de autoafirmação perante a sociedade. E isso muitas vezes faz com que eles tenham uma cabeça voltada a fazer escolhas baseadas no que a sociedade impõe neles desde quando eles são pequenininhos, desde quando eles são mais novos e crescem com a sociedade pressionando eles, né? Fazendo com que eles tenham essa necessidade de autoafirmação. Um segundo ponto, homens têm necessidade de representatividade no contexto deles. Ou seja, muitas vezes aquela mulher não transmitir uma sensação de representatividade, por mais bonita que ela seja, por mais bem contextualizada que ela esteja, existe uma grande probabilidade daquele cara sempre encarar de uma forma inconsciente aquela mulher como não sendo a parceira ideal dele, né? E um outro ponto importante aí é a questão da liberdade. O homem, muitas vezes, busca dentro de uma relação um aspecto de liberdade. Eu não estou querendo dizer que é a liberdade no sentido de ele poder fazer o que ele quiser, de querer sair à noite, e nem nada disso, mas sim que ele precisa ter um poder de decisão, que muitas vezes vai afetar a maneira como você interage com ele também, porque você pode ser uma pessoa que busque ter poder de decisão dentro da relação. E outros dois pontos aqui relevantes para a gente fechar esse conteúdo é que o homem também precisa de um balanço entre a segurança e o dinamismo. Se muitas vezes o homem busca na parceira dele uma pessoa que seja cúmplice, que seja fiel, que seja leal, ele também precisa de dinamismo naquela relação. Ou seja, se ela se mantiver na rotina durante muito tempo, possivelmente ele não vai se sentir saciado, porque ele tem essa necessidade de balanço entre segurança e dinamismo. E por fim, um ponto extremamente importante é que o homem também precisa de alguém que esteja ao lado dele, que leve ele à evolução, certo? Ou seja, todos nós buscamos alguém que nos faça sair de um patamar mais baixo para que depois de alguns anos, né, a gente possa estar num patamar mais alto. E a partir disso, a partir dessas informações, você de fato consegue saber como você pode lidar com esses homens com quem você vier a interagir. Agora que você já entende melhor a cabeça dos homens, você já iniciou uma grande evolução para parar de gastar energia com homens errados. Se você tivesse esse conhecimento antes de se envolver com os homens, seria tudo muito mais fácil, não é mesmo? Mas vamos adiante, tem um outro ponto extremamente importante que eu quero revelar para você hoje. Você tem ideia do que pode estar te impedindo de conquistar o homem que você quer? Porque não adianta nada você conhecer sobre o homem, saber se posicionar, se existem traumas e situações que te deixam fragilizadas e te bloqueiam. Porque quando você vem buscar um determinado conhecimento a respeito do homem, provavelmente você já vem fazendo isso com uma bagagem negativa. Talvez você já tenha passado por divórcios, talvez você já tenha passado por traumas que muitas vezes influenciam você até mesmo em vir aqui sem ânimo para poder buscar um relacionamento seguinte, para poder se aventurar numa nova interação com o homem. O fato é que ao se tratar de relacionamento, o ser humano tem uma alta capacidade de guardar apenas as coisas negativas. Muitas pesquisas falam sobre esse assunto. E esses traumas de relacionamentos passados não podem ser ignorados. Eles agem lá no subconsciente, fazendo com que você se sinta uma mulher insegura. Quando alguém te pergunta sobre o seu relacionamento, o que você tem a dizer? Eu tenho certeza que mais de 95% das mulheres vão dizer características negativas sobre os relacionamentos passados. Isso só mostra como ainda existe muitas pendências a serem resolvidas. Né? Você já parou para pensar nisso? Então, por mais que você entenda o que deve fazer com esse conhecimento valioso sobre o homem, você não consegue agir. E é por isso que é importante que você entenda como curar os traumas de passado vão influenciar positivamente no seu presente. Estar equilibrado emocionalmente em relação aos relacionamentos já vividos é importante para que você consiga um relacionamento futuro que te faça feliz. E se você não tem isso em mente, esse fator vai te prejudicar. E é por isso que eles precisam ser tratados. Em relação a isso, eu quero contar para vocês sobre o depoimento da Mari, que fez o meu método
e foi impactada emocionalmente pelos meus conteúdos, resolvendo vários problemas da vida dela. A Mari entendeu que ela precisava reconhecer o que ela estava passando, seus traumas, seus bloqueios sentimentais e buscar ajuda. E ela conta que no método ela aprendeu a se conscientizar, a reconhecer e a se libertar das cargas pesadas que ela carregava durante a vida. Coisas que a gente muitas vezes não tem nem noção, como traumas, energias, mas que impactam diretamente na vida da pessoa. Criou consciência do quanto ficar presa a relações passadas a impediu de progredir na vida. E ela teve a vida dela transformada a partir do momento que ela conseguiu se libertar dessas questões emocionais que ela guardava. E o que eu tenho para falar para você é que é muito gratificante ver o resultado das mulheres que estão aprendendo comigo. E você pode estar pensando, poxa, será que eu também vou conseguir ter essa mudança? E eu digo sim, porque com todo o conteúdo que eu transmiti para você hoje aqui, você já deu o primeiro passo para essa mudança. Por isso, meu papel aqui é te preparar para conhecer sobre relacionamentos e sobre a lógica masculina e contribuir para que você possa viver essas transformações. Adoraria compartilhar muitas coisas aqui contigo, mas eu não consigo fazer tudo isso dentro de apenas um vídeo, porque além de todo o conteúdo e os pilares dele, você também precisa de tempo para assimilar e pôr em prática. Por isso eu queria mostrar a oportunidade para você de como dar um passo adiante e participar da minha mentoria A Conquista do Relacionamento Recíproco. Essa mentoria vai te dar todo o suporte que você precisa para cortar o caminho e conquistar o relacionamento que você merece. Você vai ter um acompanhamento direto comigo, que vai permitir você transformar a sua visão sobre relacionamentos, compreendendo a lógica masculina. O que isso significa? Chega de se deixar levar por qualquer homem. Está na hora de você se tornar uma mulher mais segura e não aceitar qualquer tipo de relacionamento. Você não merece mais ter vidas amorosas que envolvam mentiras, brigas, traições, desrespeito, relações abusivas. Isso não é para você. E digo mais, você vai se planejar estrategicamente em busca do homem que seja de fato alinhado aos seus valores. A mentoria é um programa online que vai ser ministrado ao vivo por mim, mas que também vai ficar gravado para caso você queira assistir quantas vezes for necessário. Eu vou estar diretamente com você através de uma plataforma online explicando o meu conteúdo. Serão aulas apresentadas ao vivo para toda a turma. Mas Cláudio, como é que vai funcionar? Quais são os conteúdos que você vai ensinar nessa mentoria? E eu montei todo o conteúdo baseado em 5 pilares principais. O primeiro pilar é o do equilíbrio emocional, aonde a mulher vai aprender conteúdos relacionados a como ela pode se livrar da ansiedade, da afobação de muitas vezes interagir com o homem no momento inoportuno, a como ela consegue se livrar desses traumas de passado que a gente falou, para que ela possa pavimentar o caminho, para que ela possa ter um relacionamento de fato que seja saudável. O segundo pilar, a gente vai falar sobre planejamento relacional, que significa basicamente você encadear suas ideias para que você se direcione através de um propósito, que você possa, através dele, determinar quais são os seus valores e, por fim, identificar quais são os seus objetivos e metas no que tange não só a relacionamentos, mas a sua vida individual acima de tudo. A partir daí, a gente vai identificar quem é o tipo de cara que é mais aderente a esses seus valores e propósitos, para que de fato você possa ir em busca de alguém que seja compatível com você. Do terceiro pilar em diante, a gente já vai tratar a respeito do homem, e aonde esse terceiro pilar é o conhecimento sobre o homem, onde você vai aprender coisas básicas como necessidades que os homens têm, como a forma que os homens observam relacionamentos, momento de relacionamento que um homem vive, e até mesmo explorar questões mais antropológicas de formação da mentalidade masculina, desde formação da sociedade e religião também, para a gente poder entender como isso impacta diretamente nas relações atualmente. O quarto pilar é focado na atração do homem, onde a gente vai preparar o caminho para que a mulher possa se tornar uma mulher com um potencial de atração ainda maior. A gente vai nortear alguns conhecimentos que sejam mais aprofundados no sentido da mulher gerar valor, que é algo extremamente importante no quesito atenção, tá? Principalmente para que o homem possa
se demonstrar uma pessoa interessada na mulher. E aí a gente vai se aprofundar em entender o que o homem gosta de observar numa mulher para ter uma relação, que tipo de observação o homem faz quando está conhecendo uma mulher e assim por diante, para que a gente possa utilizar isso de uma forma estratégica para você. E o quinto e último pilar se pauta na interação com os homens, onde você vai poder entender um pouco mais sobre quais são os principais canais para você interagir com o homem, quais são as principais estratégias e gatilhos mentais que você pode utilizar para se conectar com o homem através de mensagens, sejam elas mensagens pessoais ou através de aplicativos de mensagens, né? Hoje em dia, nesse mundo virtual, é importante a gente entender quais são as melhores formas de se conectar com o homem. E a partir disso, entender como você consegue se tornar uma mulher predominante nas interações. Mas agora que você entendeu tudo, você deve estar se perguntando, e beleza, mas como vai funcionar essa mentoria? Serão 8 encontros. O primeiro vai ser um módulo introdutório e depois teremos 6 módulos para explicar os 5 pilares que eu apresentei aqui para vocês. Ainda assim, teremos um módulo extra para que vocês possam dar um feedback para mim de como foi o aprendizado de vocês 2 meses depois do nosso primeiro encontro. A cada encontro eu vou explicar um dos temas que eu tratei aqui nesse vídeo, além de passar materiais e checklists para vocês e ensinar como vocês devem agir para conquistar um relacionamento recíproco. Além disso, por ser uma mentoria, você vai ter o contato direto comigo e em cada módulo vai ser acompanhado por mim. Então, além de tudo, você vai ter um suporte valioso comigo. Bem, eu acabei de detalhar mais sobre a mentoria e esses são conteúdos que já impactaram a vida de muitas mulheres. Agora você está diante dessa oportunidade de entender melhor os homens, agir estrategicamente e saber se posicionar no processo de conquista de um homem alinhado a você. E esse é o verdadeiro caminho para um relacionamento recíproco. E quanto isso vai te custar? Antes de falar quanto vai custar para você, eu queria dizer que não vai ser barato. Esse é um programa sério e que eu vou levar você para um outro patamar de aprendizado. Sabe aquela história do esse ano vai ser diferente? Bem, isso não existe se você não se comprometer a ir na direção das mudanças que deseja. E em relacionamentos, não é diferente. Hoje, para você ter ideia, são poucas as mulheres que têm a oportunidade de participar do meu treinamento. Isso por 2 fatores principais. O primeiro deles é que eu abro vaga apenas poucas vezes no ano. E o segundo é porque envolve um comprometimento sério e muita dedicação minha ao resultado das mulheres. E eu tenho um foco muito grande no resultado. Além disso, como eu falei, é importante ressaltar que é um método que envolve comprometimento sério, porque se você não se comprometer, não vai atingir o resultado que nós esperamos. E muitas mulheres já tiveram o resultado que você busca. A Raquel, uma das minhas alunas, comentou recentemente: eu maratonei o conteúdo sobre os homens e parei de gastar energia com os homens errados. Outra aluna minha, a Valdirene, falou que era uma analfabeta funcional em relação aos homens e que o conteúdo da mentoria era muito interessante e muito rico. Para você ter uma ideia, uma mentoria presencial comigo atualmente custa cerca de R$ 2.500. Isso se você morar na mesma cidade que eu, porque senão ainda tem outros custos adicionais, como transporte, hospedagem, e muitas vezes sai bem mais caro do que isso. Eu estou disponibilizando a mentoria completa com vários tópicos importantes totalmente online. E além disso, a mentoria conta com suporte e acompanhamento muito valioso. Nessa mentoria eu vou te mostrar todo o passo a passo para conquistar um relacionamento recíproco, toda a transformação pessoal e todo o suporte por um custo muito mais em conta do que eu geralmente faço. Para se inscrever nessa mentoria, o valor é 12 de R$ 67,91 ou à vista por R$ 697. Ou seja, um programa completo com acompanhamento, com resultado comprovado e com preço acessível. Você paga menos por mês do que comprar uma blusa em qualquer loja de departamento. Bem, essa é a proposta de investimento para você garantir a sua vaga. Uma grande oportunidade de você participar da minha mentoria que eu desenvolvi depois de muitos pedidos ao redor do Brasil inteiro. Além disso, se você não puder estar presente comigo nos encontros, eles ficarão gravados para você ver e rever quantas vezes você quiser. Vocês nem imaginam a quantidade de mensagens que eu tenho recebido
E sinceramente, eu fico muito feliz por eu ter me esforçado para conseguir abrir mais esse espaço para essa mentoria. Você está diante dessa oportunidade agora. E você quer saber mais? Eu preparei uma novidade para vocês. Eu preparei alguns bônus. Primeiro que se você entrar na minha mentoria, você vai ganhar de brinde o meu livro Como Dobrar um Homem, que tem sido vendido aí e sido muito bem falado por mulheres em todo o Brasil. Eu convidei duas profissionais extremamente competentes para desenvolver materiais bônus para o equilíbrio emocional de vocês e inseguranças. Convidei a sexóloga e psicóloga Nayara Pedroso, do canal Sexo, Amor, Terapia, para desenvolver um módulo falando exatamente sobre inseguranças do sexo, porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam saber um pouco de como se livrar de traumas referentes ao sexo. Chamei também a Diana Mascarello, que é terapeuta holística, para que ela possa ensinar para vocês como fazer limpezas energéticas e como manifestar a alma gêmea de vocês. Além desses bônus incríveis, teremos uma comunidade sigilosa no Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que com mais funcionalidades para a nossa comunidade. E lá vocês vão poder trocar informações umas com as outras e também terão o meu acompanhamento, assim como o da minha equipe. Olha só, você tem que se inscrever o quanto antes, porque as inscrições vão ficar abertas somente a partir de hoje até o dia 15 de janeiro. E eu não sei se eu vou conseguir ter vaga para todas as mulheres. Portanto, acelere o seu passo. Mas você deve estar se perguntando: e se eu investir esse dinheiro e não tiver a transformação? Nos primeiros 15 dias, se você não gostar ou se resolver abandonar, você pode me mandar apenas um e-mail pedindo o seu dinheiro de volta, que eu vou resolver para você. Isso é o quanto eu estou comprometido em entregar o melhor do meu conteúdo e que confio nele. Assim, o risco da sua compra, na verdade, está comigo. Ou eu entrego o que eu estou me comprometendo, ou você tem o seu dinheiro de volta. Então agora você tem 3 opções. A primeira opção é ignorar por completo todas essas informações que eu passei para você e seguir sua vida de uma forma rotineira. E tá tudo bem. A questão é se você, de fato, está entendendo o quanto isso é relevante para a sua vida. Tá? A sua segunda opção é entender todo esse conteúdo por conta própria, pesquisando em outros lugares. É possível? É. Mas vão ter muitos erros e acertos nesse meio do caminho. Será que você tem tempo para brincar com erros e acertos em relação à sua própria vida? Depois de muitos anos ajudando muitas mulheres, eu já sei qual o caminho a trilhar. Por fim, a terceira opção é você testar um método comprovado, aplicado e sem risco nenhum para você. O risco está todo nas minhas costas e caso você não se sinta confortável, em até 15 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Se você optou por não testar a mentoria agora, tá tudo bem. Essa é uma questão individual e talvez você não esteja disposta a investir em você ou tratar relacionamentos como prioridade. O valor é algo subjetivo. Tem mulheres que gastam fortunas em bolsas ou sapatos e não querem gastar R$ 697 para absorver um conhecimento para utilizar para o resto da vida. Bem, são escolhas pessoais, como a gente já falou. Mas a única coisa que não pode acontecer é você ficar em dúvida nesse momento. Porque eu estou comprometido em auxiliar você nessa sua jornada. É decidida ou com sim ou com não. Qualquer uma das duas opções vai funcionar. Mas o que não pode é acontecer de você ficar em cima do muro. A grande questão é, você está investindo corretamente em você? Você está se dedicando aos seus projetos de vida? Se o preço da mentoria de R$ 697 te afasta do objetivo de conquistar um relacionamento, eu tenho uma notícia para te dar. Curto prazo, essa é a forma mais barata e eficiente de você aprender tudo sobre os homens e sair de vez dessa solidão. E se você ainda questiona se eu, Cláudio Ginglas, posso auxiliar na sua transformação, eu te devolvo com uma outra pergunta. Você está preocupada com o meu comprometimento ou com o seu comprometimento? Você deseja um relacionamento com um cara que assuma um compromisso, mas você também precisa assumir um compromisso com alguma coisa. Digo isso porque eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu não vou conseguir usar as técnicas e fazer por você. É importante que você se comprometa e também faça a sua parte. Então eu vou cumprir a minha parte, eu vou te mostrar o caminho e se mesmo assim você não ficar satisfeita, eu ainda vou devolver o seu investimento. Quer comprometimento maior do que isso? Então se você quer
encontrar o cara certo, alinhado com seus valores e sonhos. Não perca tempo. As inscrições começam hoje e estarão disponíveis por pouco tempo. Para garantir a sua vaga, clica aqui no link dessa página. Qualquer dúvida que você tenha, tem um botão para você entrar em contato conosco através do WhatsApp aqui embaixo. Espero que você se comprometa em buscar um relacionamento recíproco, em aprender sobre os homens e entre comigo nessa jornada.